Boa noite, pessoal. Nós vamos agora começar uma live que eu estou aguardando o Belon para contar um pouco sobre as histórias dele. Aí, Belon, tá me ouvindo? Estou te ouvindo falhando um pouquinho. Olá? Então, boa noite, Belon. Está chegando um pouco falhado, Rodolfo. É a internet. Então, gente, nesses 30 anos que estamos comemorando o Parque Estadual da Pedra Azul, tem muita história para contar. E ninguém melhor, né, do que os nossos antigos guardas, o Canal, o Belon, o finado Cesate. E hoje a gente vai estar aqui com o Belon, ele vai estar contando um pouco da história dele que se mistura com a história do parque. O parque tem 30 anos, mas o Belon tem 35 anos de serviço no parque. E ele vai explicar isso melhor. Belon, fica à vontade, a palavra é sua. Muito bem, gente. Boa tarde. É um prazer a gente estar comemorando esse aniversário, mais um aniversário do Parque da Pedra Azul. E assim tem tanta história. Eu sou o José Belon, né? Realmente estou há 35 anos no parque. E vou contar um pouquinho da história, como que nasceu, como que surgiu o parque desde os primeiros dias de vida e um pouquinho da nossa história dessa caminhada. E quem sabe, eu acredito que o povo merece a gente contar uns causos, né? Porque os causos faz parte também de uma vida do guarda florestal. Aí depois as pessoas vão entender melhor. Enfim, a Reserva Florestal de Pedra Azul, ela foi criada em 1960, 60 anos atrás, com uma área total de 1.240 hectares. A maior parte dessa área eram terras devolutas, não tinha poceiros, graças a Deus. E isso é muito curioso, porque hoje em dia as pessoas que vêm para a região de Pedra Azul falam assim, poxa, você quer dizer, se eu tivesse chegado aqui na década de 50, eu poderia ter registrado 1.000 hectares de terra na Pedra Azul de graça. Mas Deus abençoou, que é um lugar de difícil acesso, né? Então sobrou essas terras que não tinham poceiros e então a lei criou então, né, uma normativa na época, criou a Reserva Florestal de Pedra Azul. E algumas áreas que não eram terras devolutas foram algumas desapropriações de interesse, de grande interesse para a unidade de conservação. E o tempo foi passando, na década de 70 foi contratado um único guarda florestal, que ficou por um tempo, um primo meu, Moacir Belon, mas ele não recebeu o salário e acabou desistindo. E em 1985 a gente foi contratado para trabalhar na reserva de Pedra Azul. Então a gente foi 3 guardas florestal, eu, José Belon, Carlos Alberto Canal e finado José Ângelo Cesate veio a falecer, aí infelizmente tivemos essa perca. Mas enfim, a reserva consolidada, ninguém poderia mais extrair madeira e o tempo foi passando, né? Aí nós trabalhamos mais nessa época era mais a fiscalização, né, no entorno e educação ambiental. A gente trabalhava muito, principalmente com as escolas, né, preparando as crianças da importância da preservação da natureza, tá? E na época, a administração da reserva, no caso, era o ITC, Instituto de Terras e Cartografias, que depois se incorporou a esse instituto Floresta, Instituto Estadual de Terras, Cartografias e Florestas, e atualmente depois passou para a IDAF, Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo. Bem, o tempo foi passando, a partir da década de 80, mais ou menos, começou a surgir na região o turismo, né? Então começou a chegar com mais frequência visitantes na região de Pedra Azul, e se pensou muito e tem de dar oportunidade, porque até a gente atendia algumas pessoas que chegavam pingadas para visitar a reserva. Como as reservas biológicas ou reservas ecológicas só têm finalidade científica, não era permitida a visitação pública. Então, por isso que em 1990, que os parques, sim, são permitidos visitação pública, né? Então, é bom as pessoas entenderem. Reserva só tem finalidade científica, só poderia estar entrando biólogos, pesquisadores, alunos, etc. Então, abrimos ao público em 1991. Porteiras escancaradas. Negativo.
né? Depois de estudos, se chegou à conclusão de abrir o parque para visitação cerca de somente 5%. Então, quer dizer que 95% aproximadamente do parque não é permitido visitação pública. E hoje as pessoas questionam, mas que parque é esse que só pode visitar dele 5%? Por que que na grande área e no restante não é permitido? Graças à dificuldade de acesso que eu disse no início, e ninguém conseguiu fazer uma estrada, por exemplo, explorar a floresta, retirando as madeiras nobres. A colonização aqui chegou, tem cerca de 130 anos, então é muito recente. Então sobrou aquela área lá preservada. Então nós temos atrás da Pedra Azul, na área do parque, nesses 1.240 hectares, hoje são 1.300, foram incorporados mais 60 hectares, são 1.300 hectares. Então a gente tem cerca de 1.000 hectares de Mata Atlântica, considerada intocada pelas mãos humanas. É um dos fragmentos da Mata Atlântica que não teve intervenção do homem. E nessa floresta a gente tem árvores ameaçadíssimas de extinção, como cedro rosa, jacarandá, jequitibás, ipês, olhos pardos, copaíbas e etc, etc. Então é uma floresta muito rica com essas árvores, talvez com seus 500, 1.000 anos de idade, do jeito que Deus criou esse grande universo nosso. Então, essa área é de grande importância. Por ser uma mata muito preservada, se tornou também um refúgio importante de fauna. Então nós temos lá, assim, no parque, cerca de 200 espécies de aves, 5 espécies de macacos, 5 espécies de felinos, tatus, tamanduás, coatis, pacas, veados, iraras, lontras, etc, etc. Então aquela área ela é de grande interesse para a preservação e a presença humana nessa área não seria bem-vinda. Então ainda temos lá a oportunidade para pesquisa, mas não é aberto à visitação pública. Então aberto ao público, o parque ele tem cerca de seus 5% na frente da Pedra Azul, que é onde os passeios acontecem diariamente não, de terça a domingo, né, com agendamento lá, 50 pessoas de manhã, 50 de tarde, devido à pandemia, então tem de ter esse agendamento, e até as piscinas naturais. Então os passeios acontecem, uma trilha com aproximadamente 3,5 km, com duração aproximada de 2 horas, 2 horas e meia. Então, e a nossa vida está desde quase aquela época de 60, não isso, desde 1985, e aconteceram muitos fatos. Se a gente for colocar aqui tudo o que aconteceu nesses 35 anos, daria para a gente escrever uns 10 livros. Mas a gente vai tentar abreviar um pouquinho e contar um pouco da história. E quem tiver online aí quiser participar, pode fazer algumas perguntas ou pedir colocar alguns causos, alguma história que a gente possa contar, com certeza vai ser um prazer. Mas, enfim, uma das histórias interessantes que aconteceu é que quando a gente começou a trabalhar no parque, ainda na época do ITC, contrataram a gente, mas não tinha veículos para deslocamento de casa para o trabalho, de trabalho para casa ou para nossas fiscalizações. A gente andava a pé. E depois de algumas reclamações, conseguiram comprar três burros para a gente. E aí os burros adquiriram assim sem experiência e eles eram muito ladrão. E como o finado Cesate, por exemplo, morava em Pedra Azul, ele não tinha área para soltar o animal, ele não tinha área de pasto para soltar. Então ficava comigo. E esses animais eles passavam a roubar durante a noite, eles saíam toda noite para roubar, e eles iam para a roça dos vizinhos. Imagina o sofrimento. Eu da minha casa, da minha cama, eu não conseguia dormir. Eu ficava ouvindo quando os animais passavam na ponte, que eu ouvia o casco deles batendo nas pranchas da ponte, eu falava, pronto, os animais fugiram. Quando eu ouvia, tudo bem. Mas eles eram muito inteligentes. Um desses burros, ele era tão inteligente que se ele não passasse por baixo do arame, dependendo da altura da cerca, ele se arrastava por baixo da cerca. Quando não tinha muita altura, ele pulava a cerca. Ele era muito esperto. Ele só tinha a palavra burro, o nome burro, mas ele não era, não. E quando tinha porteira, se a porteira fosse contra, ele pegava com o queixo, puxava a porteira, deixava os outros 2 amigos fugir e depois ele ia. E se a porteira fosse a favor, ele empurrava, ficava segurando até os outros 2 passar, depois ele ia. Então, não tinha nada de burro. Então, foi uma loucura. Isso se passaram alguns anos, né, de muito sofrimento. E depois chegou uma moto para a gente trabalhar os 3, né? Então a gente saiu os 3 de uma moto. Então eram os 3 mosqueteiros. Você imagina que loucura, né?
E foi muito, Deus nos acuda. Aí inventamos o ITC na época, eu acho que já tinha passado por ITCF na época, inventaram de fazer uma casa de apoio para pesquisadores no parque. Né? Fica no lado oposto da Pedra Azul, na região sul do parque, e tem 3 quilômetros de ladeira, de assim, uma serra bem difícil, e a gente tinha de levar o material para lá para poder construir essa casa. Então é mais uma história interessante, que a gente tentou levar numa carroça, a gente colocou 2 burros para puxar a carroça, porque calculei o peso do vento. Então, são loucuras que acontecem na vida da gente, né? É, teria tanta história para contar e no momento talvez a gente não se recorde. Estou vendo aqui que tem uma pergunta. Não tô conseguindo. Belão, o pessoal está agradecendo muito aí, está parabenizando pelo trabalho, viu? Eu lembro dessa história dos burros, aí o canal conta ela também, do sofrimento que ele vinha buscar o burro aqui, que ia para casa de burro, voltar sem também, né? E o canal aconteceu os fatos que ele morava em São Floriano, mas na região leste do parque. E ele, quando o burro fugia de lá de São Floriano, vinha para Pedra Azul, ele tinha de vir a pé trazendo o areio, a sela, né? Então ele apareceu no parque algumas vezes com a sela nas costas. Então era muita gozação, né? Era muita gozação. Foi uma história muito louca. Aí, enfim, outra história interessante que aconteceu aqui, em 1995. Falar que a sua imagem coisou, parou. Em 1995, apareceu misteriosamente aqui uma onça, um felino de grande porte, uma onça pintada, macho. Misteriosamente, o último exemplar de onça teria sido caçado aqui na década de 50, 1957, e depois, em 95, aparece uma outra onça. E passou aqui na região se alimentar basicamente de animais domésticos. Então foram, assim, centenas de animais abatidos durante o período da passagem desse felino aqui na região. Enfim, por ser um felino com hábito alimentar distorcido, na época a solução seria captura, para dar um destino para outro lugar para esse bicho. Aí tá bom. Orientados pelo Ronaldo, um especialista em onça, lá, um felino de grande porte lá de São Paulo, orientou algumas armadilhas e a gente colocou em pontos estratégicos. E em Pedra Azul e Forno Grande. Essas onças faziam uma travessia de Pedra Azul para Forno Grande, passando pela reserva Águia Branca, e se tornou aí um corredor entre as duas unidades de conservação para a passagem desse felino daqui para lá e de lá para cá. Em 1996, em junho de 96, um ano e pouco depois que a onça surgiu aqui, a gente teve a felicidade. Ela entrou em uma das jaulas, das armadilhas, aliás. E a nossa felicidade de pegador de onça demorou 3 dias e 3 noites. E na terceira noite a onça fugiu. Ela conseguiu escapar da jaula, mordendo as barras de ferro, perdeu parte das presas. Inclusive a gente achou os pedacinhos, as pontas das presas lá jogadas no chão, triste, né? Mas enfim, aí o governo do estado na época, preocupado, as instituições, né? Resolveram chamar um caçador de onça lá do Mato Grosso para recapturá-la com a ajuda de cães farejadores. Então foram 22 dias aqui na região de busca atrás dessa onça e não teve jeito. A onça conseguiu driblar todo mundo, desapareceu no mundo e ninguém achou ela em 22 dias. Isso custou uma grana para o governo, né? Naquela época era só diversão. Enfim, em 2000... ainda continuando a história da onça, ela continuou de 96, que ela saiu da armadilha, e ela continuou até 2000. Nesse ano de 2000, aconteceu uma fatalidade aqui na região, uma pessoa foi assassinada perto do Parque da Pedra Azul, e as principais redes de comunicação colocaram no ar: onça mata agricultor em Pedra Azul, porque o assassino simulou ranhuras no cadáver para deixar a onça como a principal suspeita, já que era próximo de uma mata, de uma floresta, né, próximo do parque. E isso foi um Deus nos acuda. Com isso, o governo resolve trazer outro caçador de onça, então, para desencargo de consciência, tem de pegar essa onça.
tem de levá-la daqui para um lugar mais seguro e etc. Aí veio outro caçador do Mato Grosso do Sul e ficou aqui mais uns 10 dias. Ele tinha 10 dias para recapturar a onça. Então ele tinha diária, esse tinha diária. O primeiro não tinha diária não, ficou 22 dias. Então, em 10 dias, o camarada, até o terceiro dia, os cachorros dele foi na onça, porque a gente já sabia onde a onça passava. A gente, no primeiro dia que ele chegou, a gente já levou. A onça passou aqui. Então já soltou os cachorros já foi em cima da onça. Ela desconfiou que estava sendo seguido. Aí isso foi na região de Forno Grande, aqui próximo, né? E tá bom. Até o terceiro dia eu acompanhei as investidas de recaptura da onça. Quando eu vi que ele não queria pegar a onça nos primeiros dias, porque ele ia perder as diárias, e lá do Mato Grosso a oportunidade de passear aqui na Pedra Azul era grande, né? Então, ia com a família e amigos, e foi aquela festa. Eu vi que o negócio não estava certo, porque as cachorros iam nos pés da onça, ele recolhia os cachorros e falou, não é, olhava no relógio, são 9 horas da manhã, não vai dar tempo da gente tranquilizar essa onça hoje. Aí recolhia os cachorros e ia para casa, e a onça desconfiou que estava sendo seguida. Que incrível, ela desceu para Mata das Flores, em Castelo, atravessou a rodovia que liga Castelo a Cachoeira de Itapemirim e foi parar em Muqui. E lá essa onça ficou algum tempo, a gente chegou a ir lá conferir alguns gados, alguns animais domésticos que ela teria abatido. E levamos até a armadilha lá naquela região, mas aí ela voltou para cá. Voltou, ficou até finalzinho de 2000 e ninguém sabe o fim. Enfim, a gente quando fala de onça, é verdade, tem onça mesmo, gente. Tanto é que quando os visitantes vão visitar lá o parque, a gente pede assim, para eles levar uns 5 a 10 quilos de carne, pode ser picanha, que se a onça atacar, a gente joga a carne enquanto ela come e dá tempo de fugir. Porque se não levar a carne, tem de deixar algum membro da família como isca, né? Então, são as histórias de guarda florestal. Aí, alguma Muita pergunta? história, né, meu? Como é que é? Muita história, né? É muita história. É muita história. Bom, histórias. Teriam tantas, né, como eu já disse, mas no parque, principalmente quando a gente atendia com as aulas presenciais antes da pandemia, né, a gente tinha a visitação muito mais intensa, porque eram 150 pessoas dia, mais as escolas, né, terça, quarta e quinta eram os dias que a gente preferencialmente atendia as escolas, e diminuiu muito agora com esse problema dessa doença no mundo, mas ainda temos visitação bem alta, graças a Deus. Isso, a gente fica feliz quando as pessoas buscam esse contato com a natureza, com todo o cuidado do mundo, mas a gente passou a contar principalmente uns causos, principalmente assim para as crianças, para os adolescentes, para ganhar a confiança deles quando chegam no parque. Às vezes o professor chega lá, a gente vai ter só uma horinha para ficar no parque. Então, para fazer uma apresentação, fazer uma sensibilização, fazer uma trilha, o tempo é muito curto. Então, a primeira coisa é ganhar confiança. Porque o que a gente falar daí em diante, as crianças, os alunos vão ficar assim, opa, o guarda florestal vai contar mais uma história. Então, eles ficam atentos às recomendações, às instruções que a gente vai passar e a sensibilização da questão ambiental. Então, a gente conta os causos. Aliás, antes de contar os causos, eu quero falar que mas hoje é administrado pelo IEMA, tá? O Instituto Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, né? O governo do estado passou para o IEMA todos os parques em 2007, tá? Em 2007. E a minha área lá, principalmente eu, Guarda Belo, que sou menos mentiroso, principalmente esse contato com os visitantes. E quando é com alunos, eu tenho um carinho especial, né? Porque é a oportunidade que a gente tem de fazê-los levar para a vida uma mensagem bacana. Então, os causos que eu havia falado, alguns causos eu gostaria até de contar aqui, porque algumas pessoas ficam cobrando. Chega lá no pai, né, eu sei que conta os causos. Primeiro, dizer que causo não é mentira. Causo não é mentira. Os mineiros, né, principalmente os mineiros, têm fama de contador de causo. Mas tem contador de causa no Brasil inteiro. No Brasil inteiro, não é só os mineiros. Os mineiros têm a fama, mas tem contador para todo lado. Tanto é que os vovô, quando juntam as criancinhas, os netinhos, falam assim, vem cá, meu netinho, eu vou te contar um caos. Aí conta aquela história lá da caçada, da pescaria. O peixe deve ter aumentado de tamanho pelo menos umas 10 vezes.
né, para chegar onde chegou, né? E aí os causos são muito bacanas, né? Que é a alegria. E então a diferença do caos, eu pedi aos mineiros, muito mineiro está passando pelo parque, e eu peço a eles, eu falei, vem cá, vocês são de Minas, famosos contador de caos, qual é a diferença do caos para a mentira? Vocês sabiam que nunca nenhum deles soube me dizer qual é a diferença do caos para a mentira, ou da mentira para o caos? E eu sei a diferença. A mentira, ela fere, magoa e tem perna curta. E um caos bem contado deixa as pessoas alegres, sorridentes e felizes. Então é diferente. Porém, também descobri que uma mentira bem contada pode se tornar um caos, e um caos mal contado pode ser interpretado como uma mentira. Então, a confusão, porque durante o dia, imagina quantos causos, quantas mentiras e quantas verdades. A maior parte são os causos. Mentira não, por favor. Tá bom? Então, por exemplo... Aqui o caos da foto do lagarto e jogar longe o celular. Tem alguma história dessa? Pois é, falando no lagarto, eu até tanto tempo que a gente trabalha na Pedra Azul, que quando eu cheguei lá para trabalhar, o lagarto da Pedra Azul ainda era filhotinho, ele era bem pequititinho. Então eu trabalhava, todo dia de manhã que eu chegava lá, eu dava mamadeira na boquinha do lagarto. Hoje ele está com 300 metros de comprimento, de altura, né? Então a gente tratava o lagarto. Então, só para o povo ter uma ideia de quanto tempo que eu estou lá no parque, né? Uma vida toda, praticamente. E essa questão do lagarto, tal, depois dele crescido, aí os turistas vão entrar na trilha. E aí, qual é o caminho que a gente vai seguir? Aí eu oriento todo o trajeto e falo, gente, quando vocês tocarem as mãos na Pedra Azul, vocês vão poder fazer pedidos, orações, agradecimentos, absorvendo as energias boas do lugar. E é exatamente embaixo do lagarto, o primeiro contato com a Pedra Azul. E o lagarto da Pedra Azul tem boatos, né? As pessoas ouvem falar, o lagarto da Pedra Azul pode cair um dia. É verdade, pode mesmo. Tá? Tanto é que embaixo do lagarto tem umas frestas, umas fendas, e ali é a entrada para dormitório de aves migratórias. Tá? Então passam pelo Espírito Santo, essas aves são os andorinhões de coleira branca, essas aves têm uma rota migratória pela América do Sul, alguns países vizinhos do Brasil, e entram pelo sul do Brasil, o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, e chegam até aqui o Espírito Santo. Então, a passagem no Espírito Santo é no período mais frio do ano, entre maio e agosto, por aí. E quando passam pelo Espírito Santo, o dormitório delas é embaixo do lagarto. Só para vocês terem uma ideia, são milhares de aves, milhares. A gente acredita que de 20, 30 mil aves, talvez mais. E se dorme lá milhares de aves, elas levam 2 horas, 1h30, 2 horas para entrar todo mundo para dormir lá por baixo do lagarto. Então, são muitas. A gente acredita que o espaço é muito grande para abrigar essas aves todas. E um detalhe, a água de chuva se infiltra entre o lagarto e a Pedra Azul, no topo dele, e sai quase na base do lagarto, lavando as fezes das aves. Isso leva a gente a acreditar que tem fendas, tem rachaduras. Tem um espaço ali, tem passagem de água. Aí tem o trabalho da água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. As fezes das aves, por conter ácidos úricos, são corrosivos, então isso também traz um probleminha. Quanto a essa questão, algumas pessoas já falam, tem de colocar uma tela lá e impedir a entrada das andorinhas. A gente não vai fazer isso. São nossas aliadas, elas vêm aqui muito antes do ser humano, elas controlam pragas que consomem as lavouras, evitando assim o uso abusivo de agrotóxicos. Elas são muito bem-vindas, deixa elas quietinhas lá. Mas enfim, os turistas, quando passam por ele, eu falei, gente, vocês um olho atento ao chão e um olho sempre atento ao lagarto. Porque o lagarto, se ele cair, vocês não vão dar tempo de fugir e correr 300 metros, que é o tamanho dele, em alguns segundos. Vê se dá tempo, pelo menos, fazer uma selfie do lagarto caindo do desespero que vai ficar superado e joga esse celular o mais longe possível. Porque a gente precisa da imagem. Não vai ter como tirar um lagarto para mostrar quem está lá de baixo, a gente mostra a foto. É isso que eu queria saber, não é? Deve ser essas histórias. Tem uma muito lúdica também que você conta, né? Do pai, do menino e da onça também. Essa é fantástica. Então, essa história que a gente conta lá no parque, ela é baseada em fatos reais. Porque isso eu tenho como provar. É que na Pedra Azul tem umas pegadas que a gente descobriu lá. Então, as pegadas são... Animais teriam andado aqui para ter as pegadas no magma. Segundo a geologia, esse magma se formou dentro da Terra entre 20 e 30 quilômetros de profundidade, entre 500 a 550 milhões de anos. Então, para ter ficado pegadas no magma, antes dele endurecer, teria que ter o magma meio pastoso ainda.
Então isso deve ter acontecido há uns 530 milhões de anos atrás. Então a gente encontrou lá uma pegada de um bebê. Essa pegada de um bebezinho, ela deve ter uns 6 a 8 metros de comprimento. Só o pezinho, o tamanho do pé do bebê. E ele perdeu uma unha, por isso que a gente sabe que é de bebê, de neném, porque a pele de bebês é muito sensível, muito delicadinha. Mas isso as pessoas têm de ver. E a gente encontrou a pegada da onça, uma pegada de uma onça que tem mais ou menos o tamanho do telhado de uma casa de 10 por 10. Essa onça teria pisado ali na pedra. E, por incrível que pareça, a pegada do bebê está descendo a pedra e a pegada da onça está subindo. As pessoas que vão lá na Pedra Azul, pode cobrar, a gente mostra direitinho isso aí para as pessoas não ficarem com dúvidas. E essa criança, ela usaria na época uma espingarda, a gente encontrou a espingarda, uma arma com 76 metros de comprimento. Foi disparado o tiro dessa arma. E o tiro, por incrível que pareça, ele foi disparado na direção errada da onça. O tiro está disparado para cima. Se a onça estava com a pegada subindo na pedra, ela devia estar cá embaixo. Se o pé do bebê está descendo, ele devia estar lá em cima. Então, para acertar na onça, ele teria que ter atirado para baixo. Então, isso também é muito estranho. Mas a gente descobriu, a gente descobre tudo. Ele carregava a arma apontada para cima, tipo um soldadinho, em caso de acidente não atingir os coleguinhas. Aí, quando deu de cara com a onça, porque provavelmente o bebê estava atrás da Pedra Azul e a onça estava antes, na frente da Pedra Azul, então muito alta, eles não se viam, um do lado de lá, um do lado de cá. Então, imagina o susto dessa criança. Então, ele tremia tanto que a espingarda começou a escapulir da mãozinha dele. Quando ele percebeu que a arma ia cair, desesperadamente, ele levou a mão para tentar salvar a arma, levou a mão no gatilho e disparou sem querer. O disparo, imagina uma arma de 76 metros de comprimento. O barulho deve ter sido ouvido em vários países do mundo, não só no Brasil. Mas aqui na Pedra Azul foi uma tragédia. A gente descobriu. Foi o momento que o lagarto ficou paralisado do susto. Naquela época ele estava subindo na pedra. Aí ele deu aquela travada, o coração dele parou na hora e depois o PT ficou ali, né? Porque muita gente sabe como que apareceu esse lagarto aí. Ele ficou paralisado do susto. E a gente encontrou, na realidade, dessa briga, a criança sem munição, largou a espingarda para trás, viu os momentos finais da vida do lagarto, ficou muito mais assustada, ela largou a arma e partiu correndo. A onça partiu em cima, tem uma marca de unha na pedra lá, onde a onça escorregou no ataque dessa criança. E tem mancha de sangue lá, a gente ainda achou vestígio de sangue dessa briga, de 500 e poucos milhões de anos atrás. Enfim, essa criança a gente descobriu que era filho único, só tinha ele, tadinho. Não resistiu a esse ataque. E foi devorado por essa onça. Imagina o sofrimento do pai e da mãe, né, perder um único filho que tinha atacado por uma onça. E a mãe desapareceu nessa história. A gente não sabe qual fim, se saiu correndo de medo, se também foi atacada pela onça. A gente só encontrou o pai da criança morto, também petrificado. Ele está ali, pertinho, em Vila Nova. E a gente descobriu a causa da morte. Ele quis vingar o ataque da onça ao filho dele, e ele perseguiu essa onça até caçar, até conseguir caçar essa onça. Ele estava com tanta raiva que ele comeu a onça e morreu de indigestão. Ele ficou bem barrigudo e a gente descobriu que ele teve uma indigestão de ter comido a onça, que era muito grande também. Enfim, acabou todo mundo, porque é um sofrimento danado. E a gente descobriu que ele não teve encomendação de alma, ninguém fez orações para ele, ninguém orou, ninguém fez extrema-unção para ele, o coitadinho, né? A gente descobriu que o frade e a freira estavam vindo aqui para Pedra Azul para dar a extrema-unção para ele e não deu tempo de chegar. É muito triste. Agora, essa história que eu mostro lá, os fatos, se alguém tiver alguma dúvida, é só me cobrar que eu vou mostrar, ao vivo e em cores. Ela tem um objetivo. Essa história, ela tem um objetivo, que deu um pequeno problema aqui, gente. Tranquilo, Belão, tranquilo. Aí... o som tá ótimo, a imagem tá falando um pouco, mas o som tá ótimo. Tá, então tá bom. Então, aí essa história que é contada baseada em fatos reais, ela tem um objetivo. Eu falo para os visitantes, antes de eu contar essa história, eu falo, eu vou mostrar isso tudo ao vivo. Vocês vão viajando na imaginação, tá? Que no final vai ter um objetivo, e o objetivo vai ser tudo da história. Aí as pessoas, objetivo, uma história dessa ter objetivo? Aí eu falo, se eu atingir esse objetivo no final da história, eu vou falar qual foi o objetivo. E sempre atinjo. Aí eu falo, eu conto essa história mostrando delicadamente fatos. Tem gente que não acredita, mesmo vendo. Imagina se eu contasse sem mostrar, igual estou fazendo agora. Então, as mesmas pessoas vendo têm dúvida.
Aí alguém lá me pergunta, mas vem cá, e qual é o objetivo? Você atingiu? Atingi. Vocês não precisam acreditar na história, porque eu disse que ia ser uma história imaginária, então é para usar a imaginação. E qual é o objetivo? Deus fez tudo perfeito nesse grande universo nosso. Criou essas grandes maravilhas para serem admiradas, tanto é que as pessoas vêm tanto admirar. E deu ao ser humano inteligência para dominar sobre todas as criaturas da face da Terra. E às vezes a gente não tem essa delicadeza de contemplação, de admiração. Então, o que eu quero dizer com a minha história? A natureza precisa ser admirada, contemplada. E cuidar da natureza é uma missão, é uma obrigação de cada um de nós. Porque aqui nós nascemos, crescemos, vivemos uma vida e depois a gente se despede um dia. Mas a natureza ela vai ficando para as futuras gerações, para os nossos filhos, para os nossos netos. Então, isso que é bacana. A história ela tem esse objetivo, de fazer as pessoas abrir os olhos. E é isso. Tá? Então, mais alguma? Conta a história do canivete. Não está chegando, seu som. Tem as perguntas aí. Muito... Não tem. Está chegando. Contar do O pessoal canivete. de Pedregulho lá dando um abraço e falaram que a onça andou afiando as garras lá, viu? A Marina lá de Pedregulho. Não deu para captar. O som não está legal. Chegou bem falhado. Mas enquanto isso, você vai melhorar? Tenta repetir, fazendo favor. O pessoal de Pedregulho mandou um abraço, viu? E eles disseram que a onça afiava as garras lá em Pedregulho, lá na região. As onças afiaram as garras lá em Pedregulho. Ah, lá também? Que bacana, né? Quer dizer que não só tem imaginação em Pedra Azul, não, tem lá. É o ar puro que faz mal. Com certeza. Pediram uma história aí de um canivete, Belon. Então. Pedi para você contar do canivete. Ah, o canivete? Não, o canivete. Antes de falar do canivete, eu tenho de falar o seguinte. Aqui na Pedra Azul anda uma onça pelada. Então é estranho, eu até conto essa história porque se as pessoas se deparar no meio das trilhas ou aqui na região de Pedra Azul com uma onça pelada, vai ser muito estranho. Mas tem de contar como é que foi que aconteceu que essa onça anda pelada. Então, lá em São Paulo, esse pesquisador Ronaldo me ligou alguns anos atrás e ele falou, Belon, eu estou indo para o Espírito Santo, eu queria fazer umas pesquisas aí na Pedra Azul sobre felinos de grande porte. Eu estudo onça pintada. E me pediu se tinha. Eu falei, tem umas pintadas, inclusive umas que a gente pinta por aí com tinta. Mas tem de verdade, né? Ele falou, tem. Eu falei, tem de verdade. Aí ele falou, como é que eu faço? Eu falei, encaminha lá para o órgão, para o IEMA, o seu projeto, o que você vai fazer, vai capturar, vai colocar um colar para monitoramento e tal. Cada pesquisador tem lá. Uns coletam sangue, etc, etc. Aí tá bom. Ele encaminhou lá o projeto dele e o pessoal revisou lá e falou, não, tá, beleza, autorizou ele. Esse Ronaldo me liga de volta e falou assim, Belon do céu, tô feliz da vida. Eu consegui autorização para pesquisar as onças aí na Pedra Azul. Aí eu falei, bom, tudo bem, graças a Deus, estou feliz também. Nós vamos nos encontrar aqui e se precisar do apoio da equipe do parque, pode contar com a gente. Tá bom. Aí, por telefone, eu falei, você já conhece aqui a região do Pedra Azul? Ele falou, não, por ser perto do litoral, estou vendo aqui no mapa, o Espírito Santo deve ser planície. Falei, negativo. A região é montanhosa, muito acidentada, cheio de buraco de pedra para todo quanto é lado. Tanto é que eu falei no início que a reserva foi criada devido à dificuldade de acesso, né? Então, ele falou, é mesmo? Eu falei, é. Eu falei, por telefone, eu comecei a ficar preocupado. Aí ele falou, eu falei com ele, Ronaldo, essas pesquisas suas pode fazer durante o dia? Ele falou, não, tem que ser de noite, os felinos têm hábitos noturnos. E aí que eu fiquei mais preocupado ainda. Aí eu, por telefone ainda, pode acender lanterna para procurar onça de noite? Ele falou, não, se acender a lanterna na cara da onça, ela vai embora, ela não vai ficar esperando você pesquisar. Meu Deus do céu, eu falei, o que nós vamos fazer? Entrar no meio dessa mata. O parque vai a 1.909 metros de altitude.
aquela área de floresta mais densa onde as onças ficam é na faixa de 1.700, 1.500 a 1.700, 1.800 metros de altitude. Falei, meu Deus do céu. Aí lembrei de perguntar a ele, eu falei, vem cá, Ronaldo, e se a gente escolher uma noite no calendário que vai ter lua cheia? Pode? Ele falou, claro que pode, porque as onças saem para se alimentar também em noites de lua. Eu falei, menos mal. Se a gente tiver essa sorte da lua dar o ar da graça, né? Gente, acho que Deus abençoou. Falou assim, vai ser a noite mais bonita da vida de vocês. A gente se embrenhou no meio da mata e junto com a equipe eram o Ronaldo, o Ronaldo e mais 5 pessoas, ou seja, 7. Nós éramos em 7 pessoas. Imagina, o número 7. Tá bom. A gente se enfiou na mata, eu guiando a turma, uns 20 minutos, 30 minutos caminhando de mata dentro, procurando a onça. Eu me deparei com uma clareira, então tinha uma falha de árvores muito grande, acho que no passado o vento derrubou as copas das árvores, alguma copa, sei lá. Então o claro da lua chegava até o chão. E o céu estava tão estrelado, tão bonito, a 1.500, 1.700 metros de altitude que a gente estava, não sei direito, mas enfim. O brilho que vinha das estrelas e da lua era tão intenso, a gente longe de outras lâmpadas, longe de iluminação pública, no interior daquela mata, o claro era muito grande. Dava para ler livro tranquilamente, só com o claro que vinha da lua e das estrelas. Então não dava vontade de procurar onça, nada. Dava vontade de ficar num cantinho só admirando aquela beleza que vinha do céu. Mas se a gente procurar onça, vai nós. Né? Naquela clareira assim, que o claro da lua chegava até o solo, não tinha copa impedindo a passagem da luz. Aí eu olhei um vulto, assim, uns 30, 40 metros de distância, eu olhei um vulto, assim, mas não se mexia. Pensei, se é uma onça, ela tinha que se mexer. Aí eu encarei aquele negócio assim, aquele vulto, e fiquei encarado naquele trem. E daqui a pouco mexeu uma orelha. Era a onça. Acho que um mosquito pousou na orelha dela, ela só balançou a orelha, eu vi que mexeu. Aquela onça, ela estava sentada, tipo um gato fica assim, com o bumbumzinho no chão, e ela encarou para o céu, ela se encantou com a beleza que vinha da lua, das estrelas, e não percebeu a nossa aproximação. E você não tem noção do tamanho da onda, era muito grande. Quando o Ronaldo se aproximou de mim, que me viu com aqueles olhos aregalados, assim, estatalados de medo, que eu estava tremendo igual uma vara verde, ele falou, Belu, do céu, o que está acontecendo? O que aconteceu que você está nessa situação? Eu falei, Ronaldo, olha naquela clareira, olha o tamanho daquela onça que tem ali. Quando ele olhou, ele viu, ele encantou. Era o que ele estava procurando. Só que ele ficou admirando, ele viu um filhotinho que estava perto da onça. Eu não tinha visto. Quando ele viu que era uma mãe com cria nova, um filhotinho, ele só falou assim, Belu, a gente está correndo risco de vida nesse momento. Essa onça vai atacar a qualquer momento. Vai atacar a qualquer momento. Ficou todo mundo travado. Imagina, o especialista me fala uma loucura dessa, dentro de uma floresta, naquela imensidão de mata. Ficou todo mundo travado. Então eu falei, gente, então vocês fazem o seguinte, rezem por mim. Pede a Deus para me proteger, que eu vou me aproximar da onça. Vou me aproximar da onça, mas eu não sou besta. Eu saquei do meu canivete Vitorinox. Aí abri a lâmina de corte dele suavemente, sem fazer movimento brusco. E o canivete Vitorinox meu, ele é tão afiado que na minha casa, eu não uso gilete para fazer barba, não. Eu faço barba com esse canivete. Vocês podem ver aqui. Ó. Aí eu corto a barba com canivete. Então é muito afiado. Esse é o Vitorinox. Aí tem aqui a lixa de unha, chave de fenda. Aqui tem a tesoura. Então tem umas parafernálias. Abri a lâmina de corte, eles não acreditaram. Eu fui me aproximando da onça com o canivetinho aberto. Mas eu estava numa tremedeira que eu não parava. Eu não parava de tremer. Eu estava muito tenso. E foi andando. Nessa tensão toda, quando eu me di por conta, eu estava do lado da onça. Eu estava a meio metro da onça. Eu botei a mão na cabeça assim e comecei a pensar. O que eu estou fazendo aqui, meu Deus? O que eu vim fazer aqui? Eu estava encostado na onça. Ela ali olhando para a lua, quietinha para as estrelas, e eu aí do lado dela. Gente, eu pensei, eu lembrei daquela história. Se eu correr, o bicho pega. Se eu ficar, o bicho come. Correr não adianta que a onça me pega. Ficar, eu tô morto. Correr, eu tô morto. Olha a loucura. Gente, eu fui entre as orelhas da onça, assim, no crânio dela, assim, e de um piquezinho com a ponta do canivete. Suavemente, bem suavemente,
e meio tremendo, porque eu estava com muito medo, eu fui deslizando o canivete assim, pelo lombo dela abaixo e fui descendo o canivete. Como a onça estava sentada, o rabo dela estava encostado no chão. Aquele rabão compridão assim dos 2,5 metros. Quando eu fui passar o canivete pelo rabo da onça, que eu desci pelo lombo dela e fui pro rabo dela assim, eu me desequilibrei, que eu estava numa posição meio assim, curvado, né, desconfortável, assim, aquela posição assim, desconfortável. Eu apertei o canivete no rabo da onça. Para quê? Eu acho que eu atingi um nervo, uma parte mais sensível no rabo da onça, ela percebeu que eu estava ali. Quando a onça percebeu que eu estava ali, ela meio que câmera lenta, assim, ela regalou 2 grandes olhos, assim, pro meu lado e foi virando, assim, tipo em câmera lenta. Quando ela abriu a boca, eu congelei. Eu congelei de medo, eu tremia tanto, eu perdi o sentido. Eu congelei mesmo. Eu tremia tanto que o canivete caiu da minha mão. Quando o canivete caiu da minha mão, quando eu fui, peguei... Eu dei um susto nela, ela partiu. Aquela onça partiu num galope, mas eu dei um susto tão grande nela, vocês não vão acreditar. Vocês não vão acreditar. Aquela onça partiu num galope, ela largou o couro para trás, ela vazou naquele risquinho que eu tinha feito pelo lombo dela fora, ela foi embora pelada, eu fiquei com a pele dela na mão, ela largou o couro para trás. Isso é a Amazônia. Então eu gosto de contar essas histórias, porque se a gente não contar, as pessoas encontrar uma onça pelada, eles vão falar assim, mas de onde apareceu uma onça pelada? É a onça que eu tirei a pele, tadinha. Ela deve passar muito frio nessas madrugadas, no inverno de Pedra Azul, que chega a 0 grau, tadinho. Eu tenho muita dó. E a pele eu fiz um casaco. E muita gente me cobra, mas está onde o casaco? Eu não uso aqui na região de Pedra Azul o casaco com a pele da onça, porque é uma região muito úmida, dá muito fungo. Então eu estou esperando quando eu sair para uma terra mais quente, lá para o Nordeste afora, aí lá eu vou usar. Beleza? E tem gente que se não vê uns negócios desses não acredita. É verdade. São muitas histórias desses 35 anos, né? Pois é, cara. É muita história, Rodolfo. Muita história. Né? Aí, quando eu comecei a guiar... Ele contou a história que vocês fizeram a travessia também, de São Floriano para São Paulinho, que ninguém nunca tinha feito, né? Ele contou uma história dessa também. Essa história da travessia da unidade de conservação de um ponto para o outro era um sonho de muitos antigos, porque não tinha estrada. Para ir para São Floriano, por exemplo, que é uma colonização de italianos que está do lado leste do parque, do lado leste e São Paulo de Iracema está do outro lado. Então, a montanha forma um divisor entre essas duas comunidades. E são muita gente, parentes e tal. Então, o sonho deles era fazer uma trilha para atravessar no lombo da montanha para encurtar caminho, para não dar a volta. Né? Hoje tem a rodovia, tem as estradas municipais. Tá fácil, tem automóvel. Na época era a cavalo ou a pé. Então, as pessoas tentaram fazer essa passagem de uma comunidade para outra, passando pelo lombo da montanha, que é hoje a reserva. Então, ninguém conseguiu essa proeza. E nós vamos passar, vamos lá. Vamos. Então, foram dias investindo daqui, investindo dali. E realmente a gente conseguiu atravessar, porque nessa passagem, dentro do parque, tem uma fenda que se abriu há milhões de anos, talvez. Parece que a pedra trincou, então formou um abismo, que a gente joga assim uns cavacos de pedra e a gente não ouve o final. Então é tipo um desfiladeiro muito profundo. E aí que era a dificuldade, as pessoas chegavam até esse desfiladeiro, essa parte, né, essa fenda entre as pedras, e não conseguia passar de um lado para o outro. E nós que tivemos essa oportunidade de ficar muitos dias investindo, a gente descobriu uma outra rachadura que se encontrava com essa, que pegava numa outra extremidade. Então a gente conseguiu entrar nessa extremidade e descer, chegar no fundo dessa fenda e fizemos então a travessia de São Floriano para São Paulo de Iracema. Então foi aventuras assim de dias, mas muito louco. Por exemplo, eu descia na frente e deixava meus colegas com uma corda de 50 metros. Eu falei, se eu não voltar, se eu não conseguir voltar, vocês me puxam de volta. Então a gente foi fazendo desse jeito. Eles ficavam com a corda. Se eu achasse lá que eu não ia conseguir para frente, eu tinha de voltar. Mas para voltar eu tinha de ser içado pela corda. Então foi muita doideira, muita doideira. Então, aí, qual Júlia que você está cobrando? A da veinha que parou na corda. Ah, sim. A Júlia está me perguntando aqui que aconteceu uma senhora lá na... Acontece todos os dias quase, porque para chegar nas piscinas naturais lá no parque,
tem de subir com o apoio de uma corda, 100 metros pela pedra e tal. E tem gente que realmente a gente respeita, cada um tem suas limitações. Aí a senhorinha, ela subiu, ela falou, hoje eu vou superar meus medos. Eu vou superar a mim mesmo. E subiu para lá e foi... E assim, invocou de subir na corda, mas ela tinha muito medo de altura, ela tinha pânico. A pobrezinha da vovozinha. Aí ela encarou aquela corda, eu falei, ela vai mesmo, desse jeito, vai mesmo. Aí ela foi subindo nas cordas, quando ela chegou na metade, mais ou menos, ela deu uma olhada para baixo. Quando ela olhou, tchau. Tchau, aquela velha travou lá e ela não saía mais do lugar e ela tremia. Eu pensei, essa velha vai acabar morrendo aqui, vai dar um infarto nessa senhorinha, e aí ficou aquele desespero. Gente, ela chorava tanto, ela tremia tanto, travada, e ela não conseguia abrir a mão. Ela não abria a mão por nada para o mundo, nem para ir para cima, nem para descer. Travou no meio das cordas lá, impedindo a passagem de outras pessoas. E eu naquela situação, na época, eu guiava ainda, até as trilhas eram monitoradas, e eu não sabia mais o que fazer. A sorte do canivete, a sorte do canivete. Quando ela distraiu um pouquinho, eu fui acima dela, assim, cortei a corda. Aquela velha desceu de pedra abaixo. A velha apagou. A velha apagou, mas graças a Deus eu tirei ela de lá. Então acontece que às vezes a pessoa vai subir num lugar que não pode, né? Então eu falo, gente, começou a subir na corda, vai até o final, porque o canivete entra em ação. Então, a Júlia está me pedindo aqui para contar uma história, mas o Rodolfo, fala para nós. Lembrando que a gente está sem máscara. Tem o seu Facão também que te acompanha, né? Aos 35 anos, o Facão, né? Ah, tem. A gente tem um carinho especial pelas ferramentas, né? Eu, principalmente, eu gosto muito. E eu consegui manter perfeitinho o primeiro facão da minha vida de guarda florestal que eu recebi quando eu entrei como guarda florestal. Então, é uma história bacana, porque eu acho que tudo na nossa vida tem de tratar com muito carinho. Tudo, tudo. Porque se um dia eu deixar o facão, eu quero deixar ele em perfeito estado para outro guarda florestal. Se eu aposentar esse ano, o ano que vem, outro guarda florestal pode usar o facão que eu usei durante 35 anos. Então, isso é bacana, cuidar das coisas, das ferramentas. Mas, hein, Rodolfo, eu queria te contar outros causos, pode? Pode, conta mais, ó. Vamos até 7 horas, 6h50. Então, aí o Rodolfo, Rodolfo não, e todos que estão ouvindo, né? Quando eu comecei a trabalhar no parque, logo que a gente começou a atender excursão no parque, aí as trilhas depois foram melhorando, a gente foi fazendo novas trilhas e melhorando as que já existiam, etc, etc. E quando a gente começou a atender, eu lembro como se fosse hoje, isso deve ter sido 1986, 87, nem era parque, era uma reserva ainda, né? Mas a gente já atendia algumas pessoas. Aí chegou um grupinho lá, e aí tinha, acho que 12 pessoas, de 2 famílias, 3 famílias de amigos, e a gente foi para a piscina. E lá perto da piscina natural, tem um tronco de árvore muito seco, antiguíssimo, né, de madeira de lei. E quando eu estava me aproximando das piscinas, eu ouvi um pica-pau batendo, assim, o biquinho do pica-pau batendo na madeira. Aí fazia... aquele barulhinho assim, eu falei, gente, tem um pica-pau por aí. Aí o pessoal, né, de grandes centros urbanos talvez nunca viu um pica-pau ao vivo, vê o desenho do pica-pau, mas não viu um pica-pau de verdade. Falei, gente, vamos prestar atenção na direção que esse pica-pau está bicando nessa madeira, que a gente vai fotografar um pica-pau. Todo mundo parou, aquele silêncio assim absoluto, alguns segundos depois, parecia até, deu a impressão que o pica-pau tinha visto a gente e se assustou e parou de bicar. Aí aconteceu um silêncio muito estranho, 5 segundos de silêncio, aí aconteceu um chiado tipo assim. Aí tinha uma senhorinha junto com esse grupo, acho que era a vovó do pessoal, aí ela falou, gente, isso deve ser cobra. Isso deve ser cobra. Aí eu fiquei, será? Aí o pica-pau voltou a picar. Aí eu falei, é o pica-pau. Tenho certeza, não é cobra não, é o pica-pau. Vamos vigiar que a gente vai ver o pica-pau. Do nada, o pica-pau para de picar de novo. Aí aquele silêncio aconteceu assim durante mais uns 5 segundos. O chiado de novo. Falei, pronto. Vem a véia. Ela falou, gente, vamos embora daqui. E pegou todo mundo da família dela e saiu arrastando todo mundo. E vamos embora daqui, que tem uma cobra aqui. Vamos embora, que isso é cobra. E então, daquele desespero. E eu
metido ao guarda florestal, eu falei, não, eu vou ficar vigiando, eu quero ver se é uma cobra ou se é um pica-pau, porque, poxa, eu vou passar por mentiroso? Fiquei vigiando. Gente, vocês não têm noção. Quando eu vi a situação, era o pobrezinho do pica-pau. Ele estava fazendo o ninho naquela árvore ressecada, naquela madeira nobre de lei, muito dura. O que que acontecia? Olha a situação. Ele ia bicando a madeira muito dura, mais dura que o bico dele. Quando ele ia bicando, o biquinho dele ia esquentando. Ia esquentando, esquentando, esquentando. Aí ficava a pontinha, ficava vermelhinha. Tipo um ferrinho quando a gente coloca no fogo para esquentar. Fica aquela pontinha vermelhinha. Acontecia isso com o biquinho do tadinho. Sabe o que era o chiado? Ele ia na piscina natural, botava o biquinho na água para esfriar, dava aquela fritada. O pica-pau esfriando o bico. Pensa, se pode. E tem gente que não vê um negócio desse, não acredita. Tem gente que não vê, não acredita. Outra vez eu estava aguardando uma excursão de crianças do Jardim da Infância, que marcou, né, agendaram lá com a gente. As criancinhas tudo pequititinhas, assim, de uns 5 aninhos. Aí, conta lá muito para as crianças que vai lá. Aí as criançadas chegou assim, tudo com aquelas mochilinhas no silêncio. Assim, eles são muito desconfiadinhos. Chega assim, olhando para todo lado, sem falar nada, não faz barulho, porque no parque... Para que fazer barulho no parque? Tem gente que grita, tem gente que fala alto. Lá é um lugar de contemplação, de admiração, respeito à natureza. Então, as professoras já preparam as criancinhas antes deles sair da sala de aula. Olá, gente, tem o guarda florestal que vai orientar a gente, mas desde já vou falar para vocês, não pode fazer barulho e tal. Então, as criancinhas chegam assim, tudo desconfiadinho, sabendo que vai encontrar com o guarda florestal. Acho que deve ser um monstro barbudo, sei lá o quê. Aí tá bom. Aquela criançada subindo, uns 40 crianças assim, e eu escondidinho, quietinho, pertinho do centro de visitantes. Aí quando eles chegaram bem pertinho, eu falei, crianças, onde vocês estão indo, meus anjinhos? Aí tinha uma piquititinha na frente, acho que é a chefe do bando. Aí ela falou assim, na Pedra Azul, tio, a gente tá indo na Pedra Azul. Ah, falei, que gracinha, então pode chegar. Aí eu falei para eles, aqui tem água potável, ali tem os banheirinhos, se vocês quiserem fazer um xixizinho. Aí tá, aquela criançada. E eles não largam a mochila por nada, só com a mochila nas costas. Aí eu pensei, eu vou dar sugestão, a gente vai na trilha primeiro ou vai fazer o lanchinho. Aí eu dei a sugestão, vocês querem lanchar, fazer o piquenique ou ir nas trilhas? Para que eu falei em comida? Criança só pensa em comer. Ainda mais que eles sabem que as mamães prepararam aqueles lanchinhos gostosos para eles fazerem o piquenique. Então eles não vê a hora de abrir aquelas mochilinhas para fazer o piquenique. Aí deixei eles lancharam, terminou o lanche, fiz uma apresentaçãozinha do parque, falei da importância e tal, como que a gente ia fazer trilha. Aí eu falei, gente, quando vocês tocarem as mãozinhas de vocês na Pedra Azul, vocês vão poder fazer pedidos. Porque a Pedra Azul tem uma energia muito boa, muito positiva. Então, os pedidos se realizam. Aí, a piquititinha lá, acho que é a chefinha do bando, né? A espoleta da turma. Aí ela falou assim, ô tio, o que eu posso pedir quando eu encostar as minhas mãozinhas na Pedra Azul? Tadinho, me pediu uma opinião. Falei, você vai poder fazer muitos pedidos, muitos quantos você quiser. Só que tem 2 que não realiza. Ué, ela somou aquele o que não realiza? Falei, não adianta pedir para arrumar namorado e as meninas namoradas e os meninos namorada. Não adianta que isso aí não acontece, pedir namoro. E riqueza. Falei, riqueza, eu tô aqui há 36 anos e não aconteceu até hoje, então acho que não dá certo com ninguém. Aí eu expliquei para as crianças. Eu falei com as crianças, falei, gente, se tiver ataque de onça na trilha, o nosso comportamento é o primeiro comportamento, se juntar tudo pertinho um do outro, porque a onça não ataca no grupo. Né? A gente tem de demonstrar que a gente é muito maior, então a onça vê um grupo como se fosse algo muito maior que ela, então a onça não ataca no grupo. Aí tudo bem, as crianças até aí tudo bem. Eu falei, e se a onça tiver ao alcance dos olhos da gente, fica sempre olhando na cara dela. Que a onça não ataca de frente, ela namora, estuda o ataque e ataca pelas costas. Tanto é que lá na região amazônica, por exemplo, tem tribo de índio que usa uma máscara atrás da cabeça, que se a onça estiver seguindo o índio, ela acha que o índio está olhando para ela. Então são técnicas, estratégias de sobrevivência. Aí, falei, então, juntar todo mundo e olhar na cara da onça. A gente foi. As crianças planejaram os pedidos e aquela ansiedade toda, porque para as crianças tocar a mãozinha na Pedra Azul já é um sonho. Aí a gente estava já pertinho da Pedra Azul, faltavam uns 3, 4 metros. A onça não saiu do meio de uma moita de mato mais fechado.
Aquela onça deu um pulo no meio da mata e já deu aquele uro muito forte. E já pulou no meio das crianças. Imagina se a criança vai lembrar de se juntar. Aquilo esparramou criança para todo quanto foi lado. Aquilo foi cada um por si, Deus por todos, e com um corre para lá, outro corre para cá, as professoras desesperadas, e eu tentando juntar as crianças, não tinha jeito. Quando eu vi que não tinha outra saída mesmo, eu pedi às crianças, falei, criancinhas, anjinhos de Deus, corre, todo mundo encosta na Pedra Azul. Aí por que me passou isso pela cabeça? Olha só, para a onça não dar a volta e vir de lá para cá. A Pedra Azul impedia a chegada daquela onça, da onça daquele lado. E eu, por sorte, no dia, eu estava com o meu cajado, vou até mostrar para vocês. Eu estava com o meu cajado, aí eu estava com esse cajado. Quando eu vi que a onça ia atacar as crianças, eu me preparei. Eu pensei, se essa onça vier, entre a onça e as crianças, eu vou defender as crianças. Anjinhos do céu, né? Aí preparei o cajadozinho e fiquei esperando. Gente, ó, não deu tempo de bater. O ataque de onça é muito rápido. Eu pisquei o olho, a gente dá essas piscadinhas assim para lubrificar o olho. Acho que a onça percebeu que eu pisquei o olho e ela avançou para o meu lado. Quando a onça abriu a boca, foi me dar uma mordida, só do cajado 2 metros de comprimento. Quando ela abriu a boca, foi me dar uma mordida, pum, coloquei o cajado em pé, dentro da boca da onça. Aí ela ficou com esse negócio assim, espetado no céu da boca dela, assim, em cima da língua. Ela não conseguia fechar a boca para me morder. O problema é que o músculo da boca da onça é tão forte que quando eu tentei tirar o cajado da boca da onça, não saía mais. Ela estava com muita raiva, ela só apertava, só apertava. Ela não tinha inteligência de abrir um pouquinho a boca, que se ela abrisse a boca um pouquinho, o cajado caía da boca dela. Gente, eu entrei em desespero. A onça não foi dando meia volta, já ia embora com o cajado. Meu cajado de estimação, acho que pertenceu até a Moisés. Eu fiquei desesperado. Olha a loucura. A gente em pânico, a gente não sabe o nosso próprio limite. Para salvar o cajado. Enfiei a mão na garganta da onça. O braço todinho lá para dentro da onça. Na garganta ela estava com a boca aberta, aproveitei, enfiei a mão lá para dentro. Aí, lá dentro da onça, assim, no estômago dela lá para dentro, eu senti um negócio meio macio, uma coisa mais úmida assim, e eu toquei assim, deu aquela gastura, eu cheguei a arrepiar o cabelo assim, eu falei, meu Deus, a perninha de uma criança. Pensei que a onça já tinha engolido alguma criança, mas não era, a onça não tinha atacado criança, o primeiro ataque foi a mim, a minha pessoa. Aí eu levei a mão assim devagarinho de novo, toquei naquele objeto de novo lá dentro da onça, palpei um pouquinho, senti que deu tava palpitando assim, dando umas pulsaçõezinhas, era o coração, eu tava com a mão no coração da onça. Eu estava com a mão no coração dela. E eu estava tão desesperado que, em vez de pegar, apertar, torcer, espremer, fazer alguma coisa no coração da onça, eu travei a mão assim com muita força, mas com toda a força que eu tinha, travei a mão assim, puxei, mas eu puxei com tanta velocidade que aquela onça só virou pelo avesso. Aí a onça virou pelo avesso. Quando ela virou pelo avesso, o cajado caiu da boca dela. Aí ela ficou com os dentes virados para fora, ficou pelo avesso. Quando o cajado caiu da boca da onça, gente, você não tem noção. Eu acordei, eu estava tendo um pesadelo. Eu acordei que eu estava todo molhado de suor. Que luta, o que a gente não faz para salvar as crianças, né? É uma coisa de Deus mesmo, não tem jeito não. Ah, Bela, é muito bom essas histórias, né? Pois é. A gente está dando aqui 1 hora. Quero te agradecer demais. A outros também que fizeram e fazem parte da história do parque. O Edson estava aqui participando, boa parte dessas histórias ele deve conhecer também. Vamos ver se a gente faz outras lives. A gente tem uma amanhã sobre o lançamento do livro Preservando o Nosso Quintal, um livro excelente. Ótimo. Que vai ser com o Lauro e o Leonardo. E aí queria, Belão, que você deixasse uma mensagem, né? Uma última mensagem, você já deixou várias para a gente, sobre esses 35 anos de trabalho no parque. Então, eu agradeço a Deus por ter me dado essa oportunidade. Na época, o Edson me buscou no meio de um mato aqui, falou, você vai ser guarda florestal, né? Ele tem, a história começou por aí, né? Então, a gente tem essa amizade de longos e belos anos. E agradecer a Deus e essa oportunidade de ter essa experiência de viver uma vida preservando a natureza. Então, eu tenho orgulho hoje de falar assim que eu plantei milhares de árvores. Às vezes a gente brinca lá na Pedra Azul, as pessoas vêm aqui para passear num lugar bonito desse, onde hoje nós temos uma floresta, era pasto, era uma área de pecuária. Então, tem todo um mamão,
um pouquinho de mãos humanas ali na regeneração, né? E a própria natureza também se encarregando. Então, que sirva, que a nossa vida de preservadores, de amantes da natureza, sirva de exemplos, não só para os nossos familiares, mas para todas as pessoas. Porque aquilo que eu disse, Deus criou tudo perfeito, né? Deu essa chance da gente nascer, da gente crescer. Mas a gente não vai ficar eterno. A gente um dia se despede. E a gente vai deixando tudo isso de presente para quem ainda vai nascer, para quem já nasceu, para quem vai nascer, para as futuras gerações. Então, cuidar da natureza não é um privilégio do guarda florestal, do gestor Rodolfo, é privilégio de todo mundo. Quando a gente estiver lá com seus 95, 100 aninhos e olhar para o nosso passado e vai falar assim, eu pelo menos fiz um pouco em prol do próximo, que é o que Deus quer da gente. Vamos fazer o bem sem olhar a quem. E um desses bens, o principal bem, é preservar todo esse ecossistema, esse meio ambiente tão bonito, maravilhoso. As pessoas vêm para Pedra Azul, acham bonito, maravilhoso, mas temos que cuidar. Porque se a gente não cuidar, isso pode ser passageiro e ficar feio. A gente pode enfeiar tudo isso em pouco tempo. O que Deus construiu, o que a natureza construiu em milhares de anos, o ser humano pode destruir em pouco tempo. Então, a minha missão é essa e eu espero ser um exemplo, né? Se eu um dia aposentar, se eu sair do parque, se o lagarto cair, porque meu sonho é ficar soterrado quando o lagarto cair. Eu tenho a minha expectativa, né? Quando o lagarto cair. Mas eu estou falando isso porque eu acho que ele vai demorar uns milhares de anos para cair, então eu vou viver muito tempo. Né? Esse que é o meu propósito, né? Se o lagarto cair, amanhã também estou satisfeito, né? Já fiz a minha parte. Tá certo? Um grande abraço para todos, tá? Eu acredito que eu falei um pouquinho só, mas tem muita história, eu não lembrei aqui no momento, né? O sistema deu umas falhadinhas aqui, mas eu espero que as pessoas tenham gostado e vão lá no Pedra Azul quando tiver oportunidade, a gente conta mais umas histórias pessoalmente lá. Vamos ver, no YouTube tem mais algumas histórias também, viu? A gente Com fez certeza. já alguns vídeos do canal Delon, tem vídeo do Tedesco sobre o Forno Grande. E esse ano, como é o ano dos 30 anos, então a gente vai estar fazendo outras atividades também. Tem inauguração aí de um pier também que está para sair em breve. Tá pronto praticamente. Vamos inaugurar assim. Tá, mais uma obra de arte lá na Pedra Azul, né? As pessoas têm assim uns mirantezinhos, uns decks para poder fazer as fotos com imagens bonitas, né? Isso é orgulho para a gente deixar um ambiente bem bacana. É o nosso sonho que as pessoas levam uma mensagem bacana, né? A gente não cansa de ouvir agradecimentos. Poxa, a gente conhece tantos parques, mas aqui tá lindo, tá maravilhoso. Parabéns pelo zelo, pelo cuidado que vocês têm. Então a gente fica feliz e é por isso que a gente trabalha. Quando a gente agrada o outro, fica agradável para a gente também. Isso é importante. As mensagens do Delon são as melhores. Agradeço, viu, Belém? Pessoal, boa noite. Muito obrigado por terem participado. Obrigado. E salva aí para as pessoas curtirem numa outra oportunidade. Beleza? Vou tentar aqui, que é a minha primeira vez aqui no Instagram, aqui ao vivo. Tá. Um beijo no coração de todo mundo. Estamos aí. Tá? Obrigado. Fiquem com Deus. Tem que esperar. Amém.